o Senhor também se faz presente. E nós estamos aqui não em um, não em dois e não em três, nós estamos em mais, né? Então o Senhor se faz presente em nosso meio. Eu quero agradecer a todos nesta noite por estarem aqui, por ter vindo. É um privilégio imenso estar junto com vocês, estudando a palavra de Deus. Nós estamos hoje finalizando os 3 dias proféticos. Quem esteve aqui conosco, né, no sábado, no domingo, teve o privilégio de, junto comigo, aprender com a palavra de Deus, não é verdade? Quem esteve aqui comigo no sábado, sabe o que a gente estudamos no sábado. Ou seja, qual foi o primeiro tema dos dias proféticos que a gente estudamos? Alguém sabe? Alguém se arrisca a dizer aí? O selo. Quem? O selo. Isso, o selo de Deus. Nós estudamos a palavra de Deus falando a respeito do Espírito Santo e do sábado, né? O Espírito Santo é o selo de Deus com o cristão, e o sábado é o sinal, a marca de Deus entre Deus e os homens, né? Deus selará o seu povo com esse dia, nos últimos dias, nos últimos momentos. Nos últimos momentos, o povo de Deus estará selado. Por quê? Porque resolveram desde agora guardar o sábado, ser fiel ao sábado, né? Nós também vimos que a besta, ela também tem o que? A sua marca e o seu sinal, ou o seu selo. E ela vai impor esse selo, essa marca dela, né, diante das nações, porque vai ser um decreto mundial e vai ser aí a guarda do domingo, né? E no segundo dia, ou seja, no domingo, nós estávamos aqui juntos, só quem não estava aqui é a irmã Fátima, mas todos aqui estavam. Ou seja, qual foi o tema do segundo dia? Quem lembra? O tema do segundo dia. Quem lembra? Verdade. Foi o segundo dia, nós estudamos sobre a besta e o falso sistema, né? E aí nós estudamos sobre Daniel, começamos ali Daniel, os 4 animais, sendo o quarto animal um animal terrível. Aí nós fomos para Apocalipse 13, lembra? Apocalipse 13 tem a descrição do quarto animal. Nós vimos características, né, na besta de Apocalipse 13, que leva para Daniel, capítulo 7, onde nós vimos ali a descrição da besta. Ela parecia com os mesmos animais que Daniel viu lá no capítulo 7, e também ela agia 42 meses. Nós fizemos esse cálculo, né, dos 42 meses, que é 1260 dias, no capítulo 12 também de Apocalipse, onde nós vimos que o capítulo 12 apresenta no verso 3 um dragão vermelho, né? Um dragão vermelho com as mesmas características da besta de Apocalipse 13, no verso 1, porque o dragão vermelho ele tinha 7 cabeças, quantos chifres? 10 chifres, e a besta também tem 7 cabeças e 10 chifres. E no verso 4 de Apocalipse 13, a gente acabamos lendo ali que o dragão deu autoridade, a sua autoridade a quem? Aquela besta ali de Apocalipse 13. E aí quando a gente lemos lá em Apocalipse 12, falando do dragão, ele tem as mesmas características da besta. Ou seja, nós podemos perceber que, logo, portanto, a besta tem autoridade de Satanás, a besta e Satanás estão juntos. E aí nós multiplicamos, fizemos o cálculo aí dos 1260 dias que Deus guardou a igreja dele no tempo de perseguição da igreja católica apostólica romana, pois a igreja católica apostólica romana matou milhões de cristãos em fogueiras, jogado em calabouços, né, que fala, né, calabouços é isso mesmo? Isso, ou seja, em prisões, inclusive nós vimos que quem deu a ordem para crucificar Jesus Cristo foi um governador da época lá de Cristo, né, um governador de Roma, chamado Pilatos, né? Ele lavou as mãos, ele tinha o poder de libertar Jesus, mas ele lavou as mãos, mesmo vendo que Jesus Cristo era inocente. Então, nós vimos isso no segundo tema, né? Essa besta que está agindo, que está ensinando as pessoas a guardar tradições de homens, a guardar o domingo, e hoje nós vamos seguir e finalizar. O tema de hoje é o falso sistema
será destruído por Deus. O falso sistema que hoje nós estudamos, né, nós vimos que foi implantado pela besta, será destruído por Deus. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus aí em Apocalipse 13, verso 11 ao 18. Nós vamos ver um relato sobre a segunda besta. Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18. Amém? Amém. Bom, para quem esteve conosco, né, durante os dias passados, principalmente domingo, né? Domingo eu coloquei aqui na tela sobre a gente tem aí uma conversão profética. A igreja adventista ela trabalha com clareza. Então ela tem uma conversão profética que fala sobre o que é profecias, né? Para a pessoa entender, por exemplo, reis, besta que nós vimos, né, no Apocalipse. O que significa isso, né? A besta, o dragão, né? Então aqui, essa é a conversão profética. O que significa isso? É um catálogo que mostra o que significa o animal, a mulher, a água, a dia. E nós vamos ver aqui, o animal significa rei ou reino, que está em Daniel 7, 17, 23, infelizmente nós estudamos sobre isso. Mulher significa igreja, que está em Efésios 5, versículo 23 ao 32, onde no verso 23 diz que Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da mulher. Então, água significa povos. Apocalipse 17, 15, nós também estudamos no estudo passado. Um dia é como um ano para Deus, que está em Ezequiel 4, versículo 4 ao 7. Ventos significa guerra, Jeremias 51, 5. Chifre, poder, rei ou reino, Apocalipse 17, 12. Tempos significa anos, Daniel 11, 13, Apocalipse 12, 4 e também 12, 14. Cordeiro, Jesus, que está em João 29, né? O homem que se inflamava pelo nome de Jesus, ele diz assim: esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E cauda, que nós vimos ali em Apocalipse 12, também, no verso 3, e Isaías 9,15, significa falso profeta. E o dragão é o diabo, nós vimos ali em Apocalipse 12, versículo 9. Ele é o diabo, né? Apocalipse 12, verso 9. O diabo, ele também é a antiga serpente e também é Satanás, né? Então, é uma mesma pessoa ali. E agora, seguindo essa visão profética que nós acabamos de ver, esse catálogo profético, para a gente entender os símbolos, né? Eu quero convidar você, junto comigo, a se concentrar em uma oração nesse momento, pois nós precisamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de ler a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de ser liberto por Tua Palavra, pois a Tua Palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, ela também é luz para os nossos caminhos. A Tua Palavra também, ela nos liberta, pois o Senhor mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Tua Palavra também é útil para o nosso ensino, para a nossa educação, para a nossa repreensão. O Senhor quer nos ensinar através da Tua Palavra. E por isso nós cremos, pelos olhos da fé, que o Senhor está no meio de nós, que o Espírito do Senhor se faz presente. Por isso nós pedimos agora, Senhor, limpa a nossa mente e o nosso coração da confusão, do barulho deste mundo. Amém. Durante o dia é corrido para nós. O Senhor mesmo sabe o trabalho, os filhos, as labutas de casa. São muitas coisas durante os dias, Senhor, que a gente tem que fazer, a gente tem que realizar. E isso faz com que muitas vezes a gente não se achegue mais perto, ou tenha uma intimidade maior e melhor com o Senhor. Por isso, Senhor, por favor, nos ajude agora, Senhor, a nos concentrar 100% no Senhor. Amém. Para podermos entender a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Apocalipse 13, versículo 11 ao 18.
Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. A segunda besta, de Apocalipse 13, verso 11 ao 18, tem aparência de cordeiro, mas falava com o dragão. Besta significa animal, e animal em profecia significa rei ou rei. Apocalipse 13, versículo 1, e também Apocalipse 17, versículo 2. Portanto, essa segunda besta é um rei, ou reino que está reinando agora. Quem é essa besta? Vejamos a descrição dessa besta no livro Grande Conflito, página 35, capítulo 35, página 246. Olha só a descrição da profeta do Senhor Ellen White. A besta semelhante ao cordeiro. A profecia de Apocalipse 13 declara que a besta semelhante ao cordeiro fará com que a terra e os seus habitantes adorem o papado, simbolizado pela besta semelhante ao leopardo, no verso 2 de Apocalipse 13. A besta de 2 chifres também dirá a todos os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Versículo 14 que acabamos de ler. Além disso, ordenará a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, que recebam a marca da besta. Verso 15. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta com chifres semelhante ao de cordeiro. Essa profecia se cumprirá quando os Estados Unidos impuserem a observância do domingo, que Roma afirma ser um reconhecimento de sua supremacia. Então vi de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Verso 3. A ferida mortal simboliza a queda do papado em 1798 por o general chamado Bartier. O profeta descreve que, depois disso, essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Paulo declara que o homem da iniquidade continuará sua obra de engano até o fim dos tempos. Vejamos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 ao 8. 2 Tessalonicenses, versículo 3 ao 8. Quem achou e quiser ler, fique à vontade. Ninguém, de modo nenhum,
vocês engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo do que se chama Deus ou é objeto culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Até o 8? Até o 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado e iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Olha que coisa, olha que descrição que o apóstolo Paulo faz aos Tessalonicenses. Ele diz no verso 2, no verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Jesus disse para os discípulos, no capítulo 24, do versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quase todos. Jesus avisou os discípulos sobre acontecimentos proféticos. Quem conhece o capítulo 24 de Mateus sabe que é um capítulo profético de acontecimentos que antecederá a sua vinda, que mostrará para a gente que de fato Jesus está às portas. Queridos irmãos e irmãs, Jesus avisou para os discípulos que o amor se esfriará de quase todos. E aqui nós acabamos de ler que a vinda de Jesus não irá acontecer antes que aconteça a apostasia, uma apostasia mundial. Ou seja, Jesus diz aqui no verso 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E nós vimos no finalzinho do verso aí, que a gente lê no verso 8, que será revelado o homem da iniquidade, o homem do pecado. O anticristo será revelado. E Jesus, ou seja, Jesus vai destruir com o sopro da sua boca. E isso vai acontecer quando? Quando isso vai acontecer? O finalzinho do versículo diz para nós aí: quando Jesus se manifestar na sua, verso 8, na sua vinda. Esse homem do pecado, o anticristo, será destruído. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Continuando a descrição aqui no livro Grande Conflito: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, tanto no velho quanto no novo mundo. O papado receberá homenagem através da honra prestada ao domingo. Desde a metade do século XIX, estudiosos das profecias têm apresentado o seu testemunho ao mundo. Percebe-se agora que as profecias estão se cumprindo rapidamente. Com os líderes protestantes existe a mesma pretensão de autoridade divina para a guarda do domingo e a mesma falta de provas bíblicas que há com os líderes católicos. É a mesma falta de provas. Será repetida a afirmação de que os juízos divinos caem sobre os seres humanos por violarem o domingo. Já se ouve vozes nesse sentido. A astúcia da igreja de Roma é extraordinária. Ela sabe ler o futuro.
percebe que as igrejas protestantes estão prestando homenagem a ela ao aceitarem o falso sábado e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria utilizou no passado. Não é difícil imaginar quão rapidamente esse poder virá em auxílio dos protestantes nesse objetivo. A Igreja Católica forma uma vasta organização dirigida de Roma. Seus milhões de adeptos em todos os países têm a obrigação de obedecer ao Papa, qualquer que seja a sua nacionalidade ou governo, ainda que faça juramento prometendo lealdade ao Estado. Por trás disso está o voto de obediência a Roma. A história é testemunha de seus esforços astutos e persistentes no objetivo de envolver-se nos negócios das nações. E, havendo conseguido esse poder, favorece seus próprios interesses, mesmo com a ruína de príncipes e povo. Roma orgulha-se de que nunca muda. Os protestantes não percebem do que estão fazendo quando se propõem a aceitar o auxílio de Roma na tarefa de exaltação do domingo, enquanto se dedicam a alcançar seu propósito. Roma está visando estabelecer seu próprio poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se o pensamento de que a igreja possa utilizar ou controlar o poder do Estado, de que observâncias religiosas possam ser impostas por leis civis. Em resumo, que a autoridade da igreja e do Estado deve dominar a consciência e estará garantida a vitória de Roma. O mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma, apenas quando for tarde demais para escapar do cilado. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão exercendo influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e nos corações das pessoas. Está aumentando sua força para realizar seus objetivos ao chegar ao momento certo. Tudo o que deseja é o poder, é obter vantagem. Por esse motivo, no futuro, quem crê na palavra de Deus e obedecer a ela, enfrentará censura e perseguição. Vejamos Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que têm... Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Quem achou? Gostaria de ler, por gentileza? Aqueles que têm... É 3, 1. Apocalipse 1, versículo 3. Perdão. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que não estão escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. O tempo está próximo. E só os que leem, ouvem e guardam as palavras das profecias ou escrituras sagradas resistirão ao mal e à falsificação da verdade. Vejamos Apocalipse 17, versículo 1 ao 6. Apocalipse 17, versículo 1 ao 6. Amém? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e como vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-se o anjo em espírito. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia
com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. João ficou admirado com espanto, pois no capítulo 12 João viu uma mulher pura, e agora ele vê uma mulher meretriz, uma prostituta, que está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Vejamos uma ilustração dessas duas mulheres. Nós vamos ver aqui uma imagem, uma ilustração dessas duas mulheres de Apocalipse, que Apocalipse está descrevendo, tanto Apocalipse 12 como Apocalipse 17. Nós acabamos de ler em Apocalipse 17 que João vê uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. E essa mulher também, ela tem uma cor escarlate. E ela se veste de preciosidade, pois ela tem pérolas e também um cálice nas suas mãos. O que significa isso? Nós já lemos tanto no sábado e no domingo. O que significa a besta? A besta escarlate, Apocalipse 12, versículo 3, e também Apocalipse 13, versículo 1. Nós vimos ali o que significa a besta. Essa mulher sentada na besta significa a igreja romana apostata sob a autoridade de Satanás. E aqui do outro lado nós vemos a mulher pura, igreja verdadeira, Apocalipse 12, verso 1. E nós vimos que na descrição do verso 2 e verso 3 de Apocalipse 12, o dragão, nós vemos ali por trás da mulher, o dragão, quando viu que a mulher estava para dar à luz, essa igreja, essa mulher pura, que representa a igreja de Cristo, o dragão se deteve para o quê? Para perseguir a mulher. E Deus, no verso 6, nós vimos que Deus guardou essa mulher, essa igreja, no deserto. E a profecia aponta para o que aconteceu com o Messias. Jesus Cristo foi perseguido quando Herodes soube que o Messias estava para vir ao mundo. Então, a partir daí, Herodes ordenou que matasse todas as crianças. Então, José e Maria teve que fugir e ficar um tempo. Somente após a morte de Herodes é que eles retornam para a sua cidade. Também a profecia, Apocalipse 12, verso 14, aponta para uma igreja que, no tempo em que Roma perseguiu os cristãos, aniquilou os cristãos. Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana não queria que ninguém contradissesse o que ela estava ensinando. Ela ensinava que as pessoas poderiam comprar salvação do seu ente querido morto. Ela ensinava que as pessoas deveriam comprar suas indulgências em troca também de salvação. A Igreja Católica ensinava também o martírio. Uma pessoa que pecasse, principalmente os sacerdotes, que são os padres, eles deveriam se chicotear várias e várias vezes, pedindo perdão dos seus pecados. Porém, um homem chamado Martinho Lutero, quem já ouviu falar dele? Martinho Lutero? Martinho Lutero, um homem que estudou na instituição romana, se tornou padre, se tornou doutor dentro da instituição. Porém, esse mesmo homem foi levado pelo Espírito Santo a estudar as Escrituras Sagradas.
Você sabe por que eu e você estamos aqui? Em uma igreja protestante? O que significa protestante? Nós protestamos contra o erro, contra o engano. As Escrituras é suficiente para nós. Isso sabe de onde saiu? Martinho Lutero foi levado pelo Espírito de Deus a estudar as Escrituras. E ao estudar as Escrituras, meus irmãos, minhas irmãs, Martinho Lutero descobriu na Bíblia, foi levado pelo Espírito Santo a descobrir que o homem, ou qualquer pessoa, somente é salva, só pode ser salva por meio de Jesus Cristo. Somente a justificação do homem está em Cristo Jesus. O sacrifício que Cristo fez, o sangue derramado de Cristo, esse sim justifica o homem, não as indulgências, não o martírio, não subir escada com penosas orações, como eles faziam no castelo de Wittenberg. Queridos, todos os cristãos que aceitaram agora a mensagem que Martinho Lutero estava trazendo, Martinho Lutero ele foi levado perante os tetrarcas, os reis da época, os pontífices, essa é a palavra certa da época, para revogar aquilo que ele estava ensinando. Martinho Lutero escreveu 95 teses. Procure esse livro, tem um livro que fala sobre as 95 teses. Esse material aqui é excelente, conta a história não só de Martinho Lutero, mas de outros que, ao pregarem a Bíblia, foram perseguidos. Ao ensinar sobre a Bíblia, foram perseguidos, como John Hus, John Knox e muitos outros. Então, Martinho Lutero ele pregou 95 teses no castelo de Wittenberg, protestando contra os ensinos de Roma. Por isso nasce aí o protestante. Começou com um padre, que era padre, se tornou um cristão, né? Então perceba que essa igreja, ela está levando as pessoas ao engano. Muitos estão lá, mas não sabem. Apocalipse 12, versículo 1 mostra a igreja de Cristo, formada por Ele próprio, uma igreja gloriosa, sem mácula, santa, pois Cristo é o cabeça dessa igreja. Efésios capítulo 5, versículos 23 e 24. Jesus Cristo tanto a formou, como também deu a vida por ela. Cristo é o cordeiro desta igreja, que tira o pecado dela. Apocalipse 17:1 revela uma igreja apostata, pois ela é uma meretriz. Ela tem levado os reis da terra a se prostituírem, pois tem dado no seu vinho ensinos que contradiz a palavra de Deus. Tradições, ela tem ensinado tradições em vez da palavra, paganismo, idolatria, missa de sétimo dia, purgatório, a guarda do domingo. Apocalipse 17, verso 4. Essa mulher está montada em uma besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mesma descrição de Apocalipse 13, verso 1 e Apocalipse 12, verso 3, onde lemos a respeito do dragão e da besta que sobe do mar. No versículo 3 do capítulo 12, João vê um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças diademas. Portanto, essa meretriz é a igreja romana, sobre a autoridade de Satanás. Apocalipse 13, versículo 4. Nós vimos que no verso 4 de Apocalipse 13, no domingo, o dragão, e adorarão o dragão porque deu autoridade à besta. O verso 4 e 5 de Apocalipse diz que as pessoas vão adorar o dragão porque deu autoridade à besta. E nós sabemos e entendemos que a autoridade do dragão é enganar as pessoas de uma forma tão nebliante que elas não percebem.
Ele faz com que a besta tenha sutileza nos seus enganos. Ele é astuto. É tanto que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Satanás, ele sabe se transformar em anjo de luz. Segundo os Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 11, capítulo 11, versículo 14, diz que Satanás sabe se transfigurar em anjo de luz. E não é de admirar que os seus ministros, os ministros dele, se transformem em ministros de justiça. O que ela está organizando nesse presente século? O que a Igreja Católica, a besta de Apocalipse 13, a mulher, a meretriz, a grande Babilônia espiritual, está organizando nesse exato momento? Nós vamos ver um vídeo nesse momento. Que nós possamos, assim como estamos estudando, a gente possa ficar atento a esse vídeo. Parece que essas reuniões, que é conhecida como ecumenismo, uma reunião de vários líderes religiosos, governantes, parece ser uma coisa assim, tão inocente. Parece ser inocente isso. A gente observa aqui o ponto dele, o ponto que ele está trazendo é o quê? É a paz, trazendo a paz sobre o mundo. E ele pede que os líderes se reúnam nesse mesmo conceito. Havia ali, nessa reunião, mais de 100 líderes religiosos das principais religiões, estavam reunidos com o Papa. E isso vem acontecendo há anos. Há anos, não é a primeira vez que isso acontece, há anos. Quase todos os anos o Papa se reúne com líderes religiosos, com líderes, com governantes, para estabelecer, de uma certa forma, manipulando esses líderes, para chegar o momento em que ele receberá o poder. O que o Papa quer é o poder. Para quê? Para que o anticristo receba dele, das mãos dele, o controle do mundo. Esse homem é o único que tem influência, poder, para poder manipular os líderes. Nenhum outro presidente de outra instituição tem a força que o Papa tem. Ele consegue, de uma certa forma, com o jeito dele, com a astúcia dele, e conquistando os reis da terra. E é o que nós acabamos de estudar, nós estudamos no sábado, no domingo, sobre o poder da besta, o poder de manipular e enganar. Essa meretriz leva o nome de Babilônia, que significa confusão, distorção da verdade. Qual é o aviso de Deus para o seu povo? Qual é a ordem de Deus para aqueles que se encontram ainda na Babilônia espiritual? Apocalipse 18, versículo 1 a 8. Vamos ler? Apocalipse 18, versículo 1 a 8. Amém? Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu.
para não seres cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe o dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas misturai, dobrado para ela. Porquanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva, não sou pranto, nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Porque Deus irá julgar Babilônia. Nós vimos uma descrição no versículo 6 e 7. Ela tem se comportado com luxúria, e ela tem pecado, tem transgredido, tem ensinado as pessoas a transgredir, mas ela diz que nada fez. Ela continua, ela está no estado de gloriosa, com grandeza, tomando o lugar de Deus. Sabe por quê? Jesus vai além do que a gente viu nessa descrição. Porque Deus virá e julgará a Babilônia. Nós vamos ver mais um vídeo aqui, onde a gente vai poder nos concentrar nossa mente. Por que Deus vai julgar a meretriz? Vamos embora. Espera! Não posso acreditar. Tua resistência é incrível. Oh, trocar o flagelo. Este com pregos? Os ganchos. Isso deve funcionar. Mais forte! O julgamento de Deus virá, e a meretriz merecerá esse julgamento, porque eles não só crucificaram Jesus Cristo, mas eles crucificaram todos os seguidores de Cristo, os apóstolos, os fiéis após os apóstolos, e no futuro eles também continuarão perseguindo, massacrando, prendendo todos que permanecerem fiéis a Cristo Jesus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus
e tenha fé em Jesus. Amém. Apocalipse 14, versículo 12. Babilônia irá cair, irmãos. A meretriz espiritual irá cair. E não terá como ela se levantar, porque é Deus que vai julgá-la. Quantos querem estar do lado de Deus no dia do juízo? Louvado seja Deus. Você aceita o convite e ordem de Deus para sair ou rejeitar os ensinos de Babilônia? Você aceita? Amém. Deus, nós vimos em Apocalipse 18, versículo 4, que Deus diz assim: sai dela, Povo meu. povo meu. Deus tem o seu povo nessas igrejas. Eu, como eu disse no domingo, eu estive lá na igreja católica. Mas ao estudar a Bíblia, eu fui levado como Martinho Lutero a sair dela. E você que se apegar à Bíblia, que lê a palavra de Deus com sinceridade no coração, você será levado a conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, ela vai libertar você. Ela vai me libertar. Ela vai nos libertar. E assim, nós não ficaremos em uma igreja ou à mercê de alguém que ensine contra a palavra de Deus. Deus é nosso Pai. Ele sabe o que é melhor. A sua palavra diz que Ele repreende a quem ama, pois um pai só repreende um filho por causa do amor que tem pelo filho, pois quer o seu bem. O nosso Deus quer salvar a mim e a você. Deus me ama e ama você. Creia nisso, pois Deus provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho para morrer a morte que nós merecíamos. É verdade. Foi por mim e foi por você que Jesus morreu e também ressuscitou. Amém? Amém. Você aceita o que Cristo fez por você? Você Amém. aceita? Diga Amém. 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 Louvado seja Deus. Nós iremos cantar um hino. E ao gente cantar o hino, no finalzinho do hino, eu quero convidar você que está se preparando para descer as águas batismais. Nós temos aqui a nossa irmã Fátima, temos a nossa irmã Ivanesa. Para nós é uma honra ter vocês conosco, se preparando para esse momento, o momento da volta de Jesus, o momento do juízo. Eu quero convidar vocês, no finalzinho do hino, para você ficar de pé, você, não só vocês, mas todos que aqui estão, se aproximarem para a gente poder orar juntos. A gente vai orar, a gente vai pedir a Deus que nos fortaleça, que nos dê força, que nos anime no seu Espírito Santo, que o seu Espírito Santo esteja em nosso meio para que a gente aguente as provas, as dificuldades, tá bom? Nós vamos cantar o hino 53 do Novo Inário. Vamos ficar de pé?
sinta à vontade para a gente poder estar orando. Os irmãos também, se quiserem se aproximar, para a gente poder orar todo mundo junto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais um dia e que o Senhor nos concedeu a oportunidade de ler a Tua Palavra. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajudou a entender que o sistema que hoje aí estão, em suas proclamações, em suas organizações, levando as pessoas a viverem no engano, esses poderes irão cair. Irão cair perante o governo do nosso Deus. O nosso Deus governará por toda a eternidade. E nós, o seu povo, estaremos juntos, governando com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor nesta noite que o Senhor nos ajude a fazer uma autoexaminação de nós mesmos, pois a mensagem que o Senhor nos dá em Sua palavra é para nós, é para nos preparar, é para que a gente possa ser consertados, ser justificados pelo Senhor, ser santificados pelo Senhor por Sua palavra, pois a Sua palavra ela serve para nos educar na justiça do Senhor. Aqui estão, Senhor, duas servas que estão sempre vindo estudar a Tua palavra, buscar a Tua presença, conhecer mais sobre o Senhor. E elas estão se preparando para o momento em que elas vão entregar a vida delas ao Senhor. Amém. Através do batismo. A Ivanesa e a Fátima. E nós, como Tua igreja, queremos pedir uma bênção especial sobre a vida das Tuas servas. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor as proteja, as guarde, que o Senhor livre elas do mal e a todos nós que aqui estamos. Que o Senhor ponha os Teus anjos ao redor delas, pois entendemos, a Tua palavra nos mostra que o Senhor ordena os Seus anjos para nos guardar, nos proteger. Os Seus anjos estão guardando a Sua igreja, protegendo a Sua igreja. Ao longo das eras dos tempos, a Sua igreja foi permanecida, foi mantida salva. Satanás quis destruir ela por toda, por completo, para que ele pudesse reinar de uma vez, mas por causa da Tua proteção, por causa da companhia dos Teus anjos, aqui estamos. Por isso, Senhor, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal que está por vir. Nos dê força, Senhor, para superar, para vencer esse sistema satânico. Nos ajude a permanecer fiéis aos Seus mandamentos. Nos ajude, Senhor, a guardar a Tua palavra como o Senhor deseja. O Senhor pede de nós que examine a Bíblia, que estude ela e que guarde o que está escrito. Nos ajude a ser fiéis ao Senhor. Senhor nosso Deus, nos prepara para o Teu reino. Salva-nos para o Teu reino, Senhor. Sim, meu Pai. Nós aqui, se alguém de nós aqui precisa fazer um concerto com o Senhor, que o Senhor toque no nosso coração, através desses 3 dias. Eu senti o desejo de buscar mais a Sua presença, de ter uma maior e melhor intimidade com o Senhor. Amém. Que o Espírito do Senhor leve a todos aqui a sentir o mesmo desejo, a sentir essa vontade. E eu creio pelos olhos da fé que aqueles que aqui estão sentiram esse desejo, senão eles não estariam aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encaminhe na Tua santa paz para os nossos lares. Amém. E que o Senhor também visite os nossos familiares. Que o Espírito do Senhor visite os nossos parentes, trabalhe com
com eles, toque no coração deles, porque muitas vezes nós estamos ali falando, mas muitas vezes eles não têm dado ouvidos, ou têm dado ouvido, mas não têm seguido. Por favor, Senhor, que o Espírito do Senhor os convença, pois a Tua palavra diz que o Espírito se convencerá o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Amém. E Ele mesmo levará a todos à convenção. Por isso, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos nesse momento os nossos parentes, os nossos vizinhos, os pastores desta igreja, as suas ovelhinhas que estão nas outras igrejas, os líderes, que o orgulho seja quebrado, Senhor. Aqueles que, por entenderem, mas não querem ceder, porque tem uma posição, uma classe na sociedade. Ó Senhor, quebrando o orgulho dos homens, e nos dê a Tua santa paz nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.